Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez no lugar onde vivi os primeiros anos da minha vida e daqui novamente eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Posso dizer que esse vídeo é dividido em duas partes. A primeira nos traz uma mensagem de exortação, enquanto a segunda nos traz uma mensagem de consolação. Em primeiro lugar, o Senhor nos adverte, Ele nos exorta, Ele nos chama sempre a mantermos os nossos olhos voltados para o alto. E isso significa nós não vivermos presos, apegados a esse mundo passageiro e a essa vida transitória. Vivemos nesse mundo, mas somos peregrinos rumo à pátria definitiva. Em Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: Se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. E a palavra de Deus em todo tempo nos chama a erguer os nossos olhos. Em Números capítulo 21, a palavra de Deus fala que Deus puniu o povo com serpentes ardentes que morderam e mataram a muitos. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Essa serpente de bronze levantada sobre uma haste era a prefiguração de Cristo, porque o próprio Jesus atribui essa passagem da serpente a ele mesmo, quando diz em João capítulo 3, verso 14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. E Jesus foi levantado no madeiro. E quando nós entendemos o que Jesus está falando, nós compreendemos que precisamos manter os nossos olhos sempre voltados para o Cristo crucificado no alto da cruz. E isso significa nós crermos nele, tomarmos posse do seu sacrifício e acolhermos a salvação que ele nos deu. Em João também, no capítulo de número 4, Jesus adverte os seus discípulos para que eles não ficassem somente presos, embaraçados às coisas dessa vida. Quando ele diz assim no versículo 35 de João 4, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Essa palavra que Jesus liberou para os discípulos está logo após os discípulos estarem preocupados com comida e Jesus preocupado em evangelizar uma samaritana. E Jesus ainda disse que o seu alimento era fazer a vontade daquele que o enviou e cumprir a sua obra. Jesus estava dizendo: olha, eu estou mais interessado em fazer o que o Pai me enviou a fazer do que ficar somente envolvido com as necessidades e com as realidades terrenas. Eu e você precisamos entender que Satanás, o nosso adversário, ele quer nos prender a esse mundo, a essa vida passageira. Ele quer que nós fiquemos com os olhares sempre voltados para baixo. Existe uma passagem no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 13, a partir dos versos 11, 12, que fala que havia uma mulher que há 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Mas olha só, ao vê-la, versículo 12, Jesus a chamou e disse: estás livre da tua doença. Impôs-lhes as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Se Satanás é esse que quer nos manter encurvados, com os olhares voltados para a terra, Jesus é esse que vem para nos libertar, nos endireitar e nos chama a agora manter os nossos olhos voltados para o alto. A segunda parte desse vídeo, como eu disse a vocês, nos traz uma mensagem de consolação. O Senhor nos chama a erguer os olhos para o alto, para assim nós enxergarmos além desse mundo passageiro, além dessa vida, e assim nós podermos nos encher de esperança. Nós precisamos focar no Deus que está acima de todo mal, de todo pecado, de toda dificuldade, de todo sofrimento, de toda crise, de todo caos, de toda doença, de tudo aquilo que aqui embaixo nos perturba, nos assola.
que não prendamos os nossos olhares naquilo que é ruim, naquilo que nos traz desesperança, mas que tenhamos um olhar além. O Salmo de número 120, verso 1, diz assim: para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? Ele faz a pergunta. E ele responde no verso 2, o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E novamente no Salmo 122, no verso de número 1, o salmista nos traz a mesma ideia de erguer os nossos olhos. Levanta os olhos para vós, Senhor, que habitais nos céus. Eu não mantenho os meus olhos presos a esse mundo passageiro, às dificuldades que me perturbam aqui, mas eu tenho o meu olhar no Senhor, que é o meu Salvador. Em Atos, capítulo de número 7, outra passagem muito forte nós encontramos. Diz a palavra de Deus que perseguiam Estevão, que havia acabado de fazer uma tremenda pregação. Disse assim a palavra de Deus em Atos 7,54. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiram os dentes contra ele. Versículo 55. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Enquanto no nível horizontal perseguiam e estavam prestes a o matar, Estevão ergueu os olhos, pois ele sabia que no alto estava o seu socorro, estava a sua salvação. Em Gênesis, capítulo de número 13, verso 14, o Senhor diz a Abraão: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Deus estava dando promessa a Abraão. E novamente em Gênesis, capítulo de número 15, verso 5, Deus diz assim a Abraão: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. É necessário que nós entendamos que o Senhor tem promessas para nós, mas é necessário que nós alimentemos a nossa fé, erguendo os olhos e não ficando preso ao negativismo que nos assola no nível horizontal. Que Deus abençoe sua vida e que você tome posse dessa palavra, dessa mensagem. Ergamos os nossos olhos para o alto.